Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos começando nossa aula de lógica de programação. Então, para dar início à nossa disciplina de lógica de programação, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história dos computadores. Então, durante a história dos computadores, nem sempre nós tivemos computadores da forma como a gente conhece hoje, né? Já foram bastante diferentes. E a gente começa falando em computadores desde muitos anos atrás, 5.000 anos atrás, quando se começa a ter os primeiros dispositivos para calcular. Tá? Então não eram nem dispositivos que utilizavam eletricidade, tá? Eram dispositivos mecânicos. Depois, com o desenvolvimento da eletricidade, a gente tem os computadores eletroeletrônicos, depois a gente passa para a era dos computadores transistorizados, depois vem os circuitos integrados e por fim a gente chega nos computadores microprocessados. Para a gente entender melhor isso, vamos lá para a internet, que eu quero mostrar algumas imagens que fica mais fácil para a gente entender observando algumas imagens. Então a história da computação começa com ABAC, né, com esse dispositivo aqui, que se realizava cálculos com isso, conseguia se calcular com essas contas aqui. Tá? Era possível fazer operações aritméticas utilizando isso aqui. E aí depois, né, com o passar dos anos, surgem as máquinas, outras máquinas de calcular. Por exemplo, aqui a gente tem uma réplica aqui da máquina de Pascal, que é uma máquina utilizada para fazer contas também, para calcular. Tá? Um cara chamado Pascal foi lá e desenvolveu essa máquina mecânica, né, para poder realizar contas. Depois, já, né, alguns anos passados, desenvolveu-se um tear mecânico. Tá? Então, o tear mecânico era um equipamento para tecer, né, fazer tecido, e ele é possível programar ele. E aí a gente programava ele utilizando cartões perfurados. Tá? Aqui tem algumas imagens da desenhos, né, e algumas réplicas, né, montadas. Né, isso não existe mais, são réplicas montadas, tem museu. A gente pode ter uma ideia de como funcionava. E era possível programar, assim como a gente programa os computadores hoje, e que a mecânica era possível programar utilizando-se cartões perfurados. Depois tem o surgimento da eletricidade. Surgiu a eletricidade, criaram-se um dispositivo chamado válvula. Tá? Esse dispositivo aqui, observa como ele é grande, aqui comparado com a mão de uma pessoa. Isso aqui era uma válvula. Tá? E para se ter um computador, a gente precisava aí de várias válvulas desse tipo. Tá? As válvulas, elas consomem muita eletricidade, elas emitem luz, tá? Esquentam bastante, e foi o que é utilizado nos primeiros computadores. Né? O ENIAC, né, foi o primeiro computador. Tem gente que discorda dessa ideia, tá? Tem alguns autores que discordam que o ENIAC foi o primeiro computador. Mas em vários livros vem falando que o ENIAC foi o primeiro computador. Foi um computador feito com válvulas. Utilizava-se válvulas para criar esse primeiro computador. Era um computador gigantesco, muito grande, precisava de refrigeração porque ele esquentava muito. Consequentemente, as válvulas queimavam com facilidade e aí precisava de ar-condicionado para estar refrigerando ele. É um computador muito grande, tudo isso é um computador. E o poder de processamento disso aqui era baixíssimo. Hoje em dia, uma calculadorazinha dessas pequenininhas de bolsa que a gente compra no camelô do Paraguai, essa simplesinha, a mais simplesinha de todos, tem um poder de processamento melhor do que esse primeiro computador. Tá? Aí era feito com válvula, esquentava bastante, consumia bastante energia. Depois foi-se criado um dispositivo chamado transistor. Tá? E aqui a gente pode ver, né, a diferença de uma válvula e um transistor. Quem viu televisão, até um tempo atrás a gente tinha as televisões com tubo de imagem, as televisões grandes, na parte de trás da televisão a gente tinha uma válvula. Tá? Então, se a gente olhar de trás daquela televisão, tem um negócio lá que fica brilhando, claro, como se fosse uma lâmpada. Aquilo é um exemplo de válvula. Hoje em dia a gente não usa mais válvula, né? E aí essas válvulas nos computadores foram substituídas pelos transistores. E a gente tem vários tipos de transistores. Tá? A gente tem isso, cada um desses aqui é um modelo de transistor. Né? O mais comumzinho que a gente abre e encontra em qualquer aparelho eletrônico, a gente abre e encontra transistor desse tipo aqui. O mais comumzinho, dependendo da potência, né? Se for um amplificador, tem transistor desse tipo. Se for potência maior, a gente encontra até dessa forma. Tá? Aqui tem outros exemplos de transistores, tá? Esse é um transistor muito comum.
Hoje em dia, é comum a gente ver também os aparelhos, como os aparelhos estão ficando cada vez menores, a gente encontra transistores desse tipo aqui, ó, bem pequenininho, tá? Ele é tão pequeno, deixa eu ver se tem a imagem aqui. Ele cabe no seu dedo, ó, nessa imagem aqui. Isso é um exemplo de um transistor, tá? Bem pequenininho, cabe no dedo de uma pessoa. Tá? E hoje é comum encontrar isso. Você abrir aparelhos de som, televisão, você encontra transistor. Tanto esses aqui pequenininhos SMD, quanto esses outros dessa outra forma aqui. Tá? Aqui tem um exemplo de vários tipos de transistores. Tá. Aí foram criados alguns computadores transistorizados. Por exemplo, esse TX0. Esse é um computador que foi criado utilizando esse transistor. E aí, com a modernidade, né, vem evoluindo e tal, conseguiram pegar vários transistores. A ideia era pegar vários componentes desse aqui e fazer ele bem pequenininho e colocar ele dentro de um único circuito. E aí chamou isso de circuito integrado. Tá? O circuito integrado, antigamente a gente via desse tipo aqui, hoje em dia a gente tem os mais diversos tipos de circuito integrado, então aqui são alguns exemplos. Antigamente ele vinha nesse formato aqui que a gente chama DIP. Hoje em dia a gente tem eles, tipo SMD, e aí tem mais diversas formas de circuito integrado. O que é um circuito integrado? Nada mais é do que vários transistores dentro de uma única cápsula, de um único chip. E aí cria esses transistores. Com os transistores consegue-se criar computadores mais potentes, mais modernos, mais rápidos, consumo menor de energia. Um exemplo deles é esse aqui, ó, o PDP-11. Nem parece um computador de verdade, né? Mas era um computador que utilizava circuito integrado. Depois vem se modernizando mais e a partir dos circuitos integrados foi possível criar, a partir dos circuitos integrados foi possível criar microprocessadores. E aqui a gente tem uma foto do primeiro microprocessador, tá? Que era esse aqui, o Intel 4004. O que eu tenho dentro de um microprocessador? A gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho uma unidade de lógica aritmética, eu vou ter a minha unidade de processamento. Tá? Dentro de um computador é o cérebro do computador e foi esse aqui o primeiro circuito integrado. E a partir do circuito integrado, aqui a gente tem outros modelos de circuito integrado, vem se modernizando. Esse aqui é um circuito integrado de 4 bits. Hoje a gente tem computadores, circuitos integrados, por exemplo, i7 de 64 bits. Então começa lá na década de 80 com 4 bits e hoje a gente já tem esses circuitos integrados aí com 64 bits, com a modernidade. E tem eles, né, o formato mais comum dele, mais ou menos isso aqui. Ele tem a parte de baixo dele, tem vários perninhas, vários pontinhos para poder conectar. Tá? Tem circuitos integrados também um pouquinho diferentes. Tá? E é isso que a gente encontra dentro dos computadores modernos e dos computadores e dos celulares também, tablets, a gente encontra circuitos integrados dessa forma. Então aí a gente tem essas gerações de computadores. Tá? Eu vou voltar aqui para repetir, né? As gerações de computadores ela é dividida em primeira geração, computadores com válvula, depois a gente tem a segunda geração, que são os computadores com transistor, a terceira geração, que são os computadores com circuito integrado, como exemplo, PDP-11, e a quarta geração, que é a geração que nós estamos atualmente, é a geração com os computadores microprocessados. Há quem diga, alguns autores, que dizem que a gente está numa fase de transição entre a quarta e a quinta geração. Tá? Os computadores com muitos núcleos, com um poder de processamento muito rápido. Agora tem também a ideia de computação verde, que é os processadores consumir menos energia. Tá? Então, há autores que falam que a gente está numa fase de transição entre a quarta geração, que é essa de microprocessados, para uma quinta geração, que é a que está surgindo agora. Tá? Isso é alguns autores, não é consenso de todos os autores, mas vários autores já comentam sobre isso. Tá? E aí, tá? Esse é um pouquinho da história dos computadores, tá? Passando aí por essas fases. Ok? Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente continua aí falando um pouquinho sobre a nossa disciplina de lógica de programação.